Existe um momento na vida de todo ser humano que muda tudo. Não é um momento feliz. É o momento em que você percebe, com uma clareza devastadora, que ninguém nunca vai saber exatamente o que se passa dentro de você. Sua dor é sua. Seu medo é seu. Sua morte será sua. Ninguém sente o que você sente. Ninguém vê o mundo pelos seus olhos. Essa é a solidão fundamental da existência. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando fugir dela. Elas se agarram à opinião dos outros, ao reconhecimento, à tribo, como se a aprovação alheia pudesse preencher o abismo que existe dentro de cada um. Mas não pode, nunca pôde. Hoje, vamos mergulhar no que 3 dos maiores pensadores da história descobriram sobre essa solidão, não para te dar uma fórmula mágica, mas para te mostrar que a liberdade não está em ser aprovado, está em encarar o abismo sem piscar. O véu de Maia e a ilusão do centro. O filósofo Arthur Schopenhauer, inspirado nos antigos textos hindus, chamava a realidade que percebemos de véu de Maia. Maia é a ilusão. É a cortina que esconde a verdade nua e crua. Uma das maiores ilusões que Maia nos impõe é a de que somos o centro do mundo. Seu cérebro é uma máquina de ilusões. Ele projeta a si mesmo como o protagonista da história. Ele acredita que todos os olhos estão sobre você. Os psicólogos chamam isso de efeito holofote. Os filósofos chamam isso de fenomenologia do ego. Mas a realidade é muito mais brutal. Do ponto de vista do universo, você é um grão de poeira num grão de poeira. Do ponto de vista de qualquer outra pessoa, você é um coadjuvante no filme dela. Você passa horas remoendo um erro que cometeu. A pessoa que testemunhou o erro passou 5 segundos pensando nisso e depois voltou a pensar na própria vida. A filosofia não te diz isso para te fazer sentir pequeno. Ela te diz para te libertar. Se você não é o centro do universo, então o julgamento alheio não é uma sentença divina. É apenas o eco de criaturas tão perdidas quanto você. Por que você daria tanta autoridade a quem está tão confuso quanto você? Schopenhauer escreveu: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Isso significa que seus desejos, inclusive o desejo de ser aprovado, não são escolhas livres, são impulsos cegos. Você está sendo empurrado por uma força que não controla. A pergunta não é como ser aprovado. A pergunta é: por que você está dançando conforme a música de uma orquestra que nem sabe que você existe? Enquanto Schopenhauer diagnosticou a doença, Marco Aurélio, o imperador estoico, prescreveu o antídoto mais poderoso já escrito. Marco Aurélio governou o mundo conhecido. Sentado no trono de Roma, ele tinha o poder de vida e morte sobre milhões. E ainda assim, ele vivia numa prisão invisível, a da opinião pública. Todos tinham uma opinião sobre ele. Todos o julgavam. Ele escreveu em seu diário, As Meditações, uma frase que ecoa há 2 milênios. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Perceba a coragem disso. Ele não está dizendo, ignore as críticas. Ele está dizendo, as críticas não são ontologicamente reais. São projeções. Para o estoicismo, a única coisa que realmente nos pertence é o julgamento interno. A única coisa que está sob seu controle é o que você faz com o que chega até você. Marco Aurélio falava da cidadela interior, uma fortaleza dentro da sua mente que ninguém pode invadir. A opinião do outro bate na porta, mas só entra se você abrir. Ele perguntava a si mesmo, com que propósito estou agindo agora? Para agradar os deuses ou para agradar os homens? Se você vive para agradar os homens, você vende a sua cidadela por um punhado de aplausos. E o problema do aplauso é que ele nunca é suficiente. Você precisa de mais, sempre mais. A liberdade para Marco Aurélio não era fazer o que quer, era não ser escravo do que os outros querem. Se um imperador de Roma não conseguia controlar a narrativa sobre si mesmo, por que você acredita que consegue? Pare de tentar controlar o que não pode.
Passe a controlar o que pode, a sua própria mente. Schopenhauer e a vontade insaciável. Schopenhauer não acreditava em otimismo. Ele acreditava que a vida é sofrimento. Não porque ele fosse pessimista, mas porque ele via a essência da realidade. Para Schopenhauer, a força que move o mundo não é a razão, é a vontade. Uma força cega, irracional, que nos empurra constantemente para desejar, buscar, querer, sem nunca nos dar uma satisfação duradoura. Você quer aprovação, consegue, a vontade se cala por um segundo e depois grita mais alto. Quero mais. Você quer reconhecimento, consegue. E a vontade diz, não foi suficiente, quero o próximo cargo, quero que todos me amem. Schopenhauer comparou a vida a um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Enquanto você deseja algo, validação, amor, dinheiro, você sofre porque não tem. Quando finalmente tem, a satisfação dura um instante e rapidamente você cai no tédio. E o tédio te impulsiona a desejar novamente. A necessidade de aprovação é a mais clara manifestação desse mecanismo. Você não busca aprovação para ser feliz. Você busca aprovação porque sua vontade exige que você busque algo. É uma fome que, ironicamente, existe para manter você vivo, mas que te torna escravo. Schopenhauer via a independência psicológica como uma das conquistas mais raras. Ele dizia que a maioria das pessoas prefere ser escrava da opinião alheia a suportar o peso da própria consciência, porque a consciência é solitária. Mas ele apontava o caminho, a negação da vontade, não no sentido de se matar, mas no sentido de desinvestir o desejo. Olhar para a opinião dos outros e dizer, isso não me afeta, esse desejo não me pertence. A verdadeira autonomia para Schopenhauer era a capacidade de ficar em silêncio enquanto o mundo tenta te definir. Nietzsche e a coragem de ser um erro. Se Schopenhauer disse que a vida é sofrimento, Nietzsche disse, sim, e daí? Ame esse sofrimento. Ele é o que te faz forte. Nietzsche é o filósofo do martelo. Ele não veio para consolar. Ele veio para destruir os ídolos. Ele olhou para a moralidade da manada, para a obediência cega, para a busca por conforto e disse, o que não me mata, me fortalece. Enquanto os outros filósofos buscavam a verdade, Nietzsche buscava o significado. E ele sabia que nenhum significado verdadeiro pode vir da aprovação dos outros, porque a manada é medíocre. A manada quer repetição. A manada quer segurança. Mas a vida, para Nietzsche, é risco, é perigo, é superação. Ele escreveu, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Se você tentar, ficará sozinho muitas vezes e às vezes assustado. Mas nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Essa é a essência do super-homem, Übermensch. Não um homem com superpoderes, mas um homem que cria seus próprios valores. Que não olha para a esquerda e para a direita perguntando, o que devo fazer? Ele olha para dentro e pergunta, quem eu quero me tornar? Nietzsche sabia que a autenticidade tem um preço alto, a incompreensão. Ele disse, torna-te quem tu és. Mas ele sabia que ao fazer isso, você será visto como um estranho, um louco, um perigo, porque quem não segue o rebanho é sempre uma ameaça para o rebanho. A maior prova de coragem para Nietzsche é o amor fati, o amor ao destino. Não aceitar o destino passivamente, mas amá-lo. Amar até as críticas, amar até as incompreensões, porque elas fazem parte da sua jornada singular. E ele nos deixou o desafio mais aterrorizante e libertador de todos, o eterno retorno. Imagine que você terá que viver a sua vida exatamente como ela é, infinitas vezes. Cada erro, cada humilhação, cada momento de vergonha, repetidos para sempre. A pergunta de Nietzsche é, você diria sim a essa vida? Se a resposta for sim,
Você é livre, porque isso significa que você não tem vergonha de quem você é. Você abraça sua totalidade. Juntamos as peças, a solidão fundamental. Você é o único que sente a sua dor. O efeito holofote. Você não é o centro do universo. Marco Aurélio. O único controle é sobre a sua mente. Schopenhauer. O desejo de aprovação é uma ilusão da vontade que nunca será saciada. Nietzsche. A autenticidade exige que você seja incompreendido e que ame o seu destino. O que sobra? Sobra a verdade mais libertadora que a filosofia já produziu. Você está completamente sozinho. E isso é a sua maior liberdade. Quando você aceita que ninguém vai te entender completamente, você para de performar. Quando você aceita que o julgamento alheio é só eco, você para de ouvir. Quando você aceita que seus desejos são apenas impulsos cegos, você para de ser escravo deles. E quando você aceita que será incompreendido, você finalmente pode se tornar quem você realmente é. A aprovação alheia não é uma escada para o céu, é uma âncora para o fundo do mar. Marco Aurélio escreveu: "A alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Pinte a sua alma com as cores que você escolheu, não com as cores que a multidão te ofereceu." Schopenhauer nos lembrou que o desejo é sofrimento. Pare de desejar ser aceito, apenas seja. Nietzsche nos desafiou: torna-te quem tu és. Mesmo que isso signifique quebrar todos os espelhos que te mostram o que você deveria ser. A maioria das pessoas morre sem nunca ter existido de verdade. Elas foram apenas uma coleção de expectativas alheias. Poucos descobrem a coragem de existir por si mesmos. Caverna X. A filosofia não é para te fazer feliz, é para te fazer livre. Se isso tocou em algo profundo dentro de você, inscreva-se. Compartilhe com quem tem coragem de pensar. Me diga nos comentários, você teria coragem de reviver sua vida para sempre, como Nietzsche propôs? Ou prefere o esquecimento da manada?